Minha convidada hoje é a Marô Camargo, que já vai se apresentar. Mas hoje a gente vai falar sobre gestão de conflitos e também feedbacks. Marô, bem-vinda. Muito prazer, Marcelo. Que alegria estar aqui de novo, né? Eu sou Marô Camargo, sou consultora em diálogo e comunicação. Minha marca é ser um ponto de encontro, também tenho formação em mediação de conflitos, doutorado em educação e minha grande missão, meu grande trabalho é fazer as pessoas se entenderem melhor e resgatar esse poder de uma boa conversa, tão simples Que e é tão... um trabalhão, né? Parece simples, mas é um trabalhão. É por isso que a gente está aqui para conversar um pouquinho, desmistificar algumas coisas, saber o que é certo, sabendo que existe o errado, mas a gente mostrar o que é certo. Eu trouxe para você aqui uma primeira pergunta. Além das avaliações formais de desempenho, como um líder pode manter uma cultura de feedback contínuo em sua equipe? Então, uma cultura de feedback é uma cultura de diálogo, né? Uma cultura em que tem espaço para as pessoas poderem falar abertamente dos seus erros, das suas falhas, poderem ser ouvidas também e poderem melhorar. Então, traçar aí um plano de ação. Então, o feedback a gente tem sempre... eu já fiz um post, precisamos conversar. O quanto que essa frase, quando alguém fala, né, quando o seu gestor fala para você, precisamos conversar... Já dá um medo, Já dá um medo, paralisa, meu Deus, vou ser demitida, o que eu fiz de errado? Então, o que isso gera? Isso vai para a culpa, para a vergonha, para o medo da rejeição. Sentimentos que são inimigos da performance. Perfeito. Né? E aí, então, porque não tem essa cultura. E é o contrário do ambiente de segurança psicológica, de uma cultura de confiança, que é um ingrediente principal das equipes de alta performance. Né? Tem projetos e pesquisas que mostram isso, né? A confiança como um fator aí diferencial nas equipes. Então, essa cultura de feedback, então o feedback não precisa ser uma coisa pontual, só no final do trimestre, só no final do mês, aquela conversa que vai gerar tensão, que eu sei que eu vou ser julgado, punido. Não, por que não uma conversa, uma cultura de feedback? Cultura é uma prática, né? Uma prática que a gente faz e que faz parte daquele ambiente corporativo. E que não é só cobrança, né? Não é só cobrança. Normalmente, ele não me deu um feedback, mas é um feedback negativo, positivo, né? Normalmente o feedback tem que ser construtivo, então ele pode ser a qualquer momento. Qualquer momento. Para facilitar, porque eu vejo alguém errando na minha equipe, o que eu faço? Eu vou lá e pontuo. Né? Vem aqui, vamos conversar, eu percebi que é assim, e assim você faz com que a pessoa não siga errando. Porque aí só no dia 13 de maio é que a gente vai se encontrar para poder falar sobre aquilo que você errou lá atrás em dezembro. Aí não rola, né? Porque a pessoa continua errando 5 meses pela frente até ter um próximo feedback, né? Sim, o feedback é um retorno, né? É uma ferramenta de comunicação. E a comunicação só existe entre duas pessoas, entre aquele grupo, entre aquela equipe. Ela não existe sozinha. Então eu preciso saber se eu estou indo no caminho certo. Por mais experiente que eu seja, por mais tempo de casa que eu tenha ali naquela empresa, eu preciso saber, tá certo, tá adequado. Então é esse retorno construtivo, positivo, né? Sempre olhando para a situação, nunca para a pessoa, né? Então separar as pessoas dos problemas, isso é o básico. Ouvir, né? Tem muitos feedbacks que só uma pessoa fala. Pois é, né? isso que eu estava pensando, né? Fala, a gente tem que entender se o outro está compreendendo o que a gente disse. Né? É verdade? Como é que você vê isso, essa situação? Deixa eu te ouvir primeiro, depois eu coloco o meu ponto. Que seja uma conversa que eu já não vá com todas as respostas prontas, né? Claro que eu tenho todos aqueles pontos para pontuar, os encaminhamentos, o direcionamento, mas que eu esteja aberto também para ouvir o que o outro traz. Porque é daí que vão vir as soluções criativas, né? Uma solução que eu não tinha pensado, um jeito de resolver o problema. E as pessoas são diferentes, então cada um vai ter uma resposta para aquela mesma situação, vai ter uma resposta, uma forma de pensar. E esse feedback, eu acredito que o individual precisa existir, mas também aquele feedback em grupo, né? Falando com a sua equipe, ou talvez até falar com a equipe do outro setor, em algum momento você se colocar à disposição, né?
tem que ter um feedback para saber como que a gente está atuando dentro do trabalho, né? Claro, essa cultura de valorizar, de celebrar as boas práticas. Isso, agora, ao final do ano, todo mundo na confraternização. Agora tudo é legal. Mas e a cada final de mês também? Nossa, atingimos as metas. E as que a gente não atingiu? Por que a gente não atingiu? Como é que a gente pode fazer melhor no mês seguinte? Mas sem apontar os culpados, mas trazendo aquele propósito coletivo, né? Aquela colaboração da equipe. Até mesmo porque culpados, às vezes, são todos, né? Sim. Todos são culpados de algo que está saindo errado. Porque se está saindo errado, eu percebo que está saindo errado, o outro percebe também, mas o líder de uma determinada equipe não percebe, nós temos a obrigação de comunicar isso, né? Claro. E se você comunica, você faz com que ele também não seja prejudicado, né? Eu acredito assim. Sim, você tira, né? Você reduz o medo interpessoal, esse medo de falar, né? Isso. Então, organizações sem medo, esse trabalho aqui incrível da doutora Amy Edmondson, né? Que traz toda a base da segurança psicológica, é isso, né? Uma organização sem medo é aquela que até tem mais falhas, tem mais erros, mas é mais, as equipes, parece um contrassenso, as equipes mais eficientes são as que erram mais. Mas porque tenta mais, né? Porque tenta mais e porque elas relatam os erros, relatam né? Também. Relatam e conseguem corrigir a falha e ajustar ali o caminho. Né? Eu acredito muito nisso, mas acredito também na questão de a gente ter o poder de ter uma segurança psicológica, mas que a segurança psicológica seja também de uma interação mais fácil, né? Sim. Porque às vezes você não é só por medo do líder, ou medo de perder o emprego, que você não relata, às vezes, pelo medo da tiração de sarro, das pessoas olharem para você. Das piadas, isso, as piadas. O que vão pensar de mim, não esse aprendeu nosso até medo. Agora, né? Esse nosso medo da rejeição, ele vem desde quando a gente era muito pequeno na escola para apresentar o trabalho, né? O que eles vão pensar de mim? Então, se eu conseguir criar esse ambiente que não, aqui todo mundo, a gente erra, sim, a gente vai errar, e que eu possa falar sem esse medo do olhar do outro, né? A gente chama esse medo interpessoal, né? Entre que eu possa... E isso mexe com a confiança, mexe com a performance, quer dizer, não é produtivo, sim. Ele é ineficaz. Agora me diz uma coisa, você acha que existe um responsável para que isso aconteça? Tipo assim, o responsável daquele setor é o líder, Marcelo, o do outro setor é o líder, Marô. Existe um responsável, é o RH, é a cultura da empresa, ou todo mundo é responsável? Para a cultura, para virar uma cultura, né, para que o diálogo vire uma parte da cultura da empresa, para que o feedback vire parte... As pessoas, ela vai ser feita de pessoas, então a gente precisa de uma intenção, né, tá ali como um valor, o respeito, a colaboração, a escuta, a segurança psicológica é um valor daquela organização. Então, quem vão ser essas pessoas, líderes, que vão conduzir essa prática, assumir isso para si, porque senão é aquela coisa, é de todo mundo e não é de ninguém, né? E ninguém, o mais difícil de trabalhar com o diálogo é isso, ninguém discorda que é importante, tá dado, realmente. Agora, quando ele falta, né, quando a gente não consegue conversar, daí sim a gente tem as consequências, né? Vem o processo, vem o custo muito alto. E também a questão de resistência, eu não quero fazer. Sim. Eu não dou feedback porque ele já sabe o que tem que fazer. Isso. E o outro, não quero ouvir feedback porque ele é muito assim, ou muito assado. Ou seja, fica uma resistência de um lado, resistência do outro. Sabe que é bom conversar, só que não tem conversa. Não tem conversa e não buscam também. Por que em todas as outras áreas, falando, né, nessa questão de segurança, quando a gente pensa nos riscos, né, riscos físicos do trabalho, a gente vai buscar, né, vai buscar normas técnicas, vai buscar procedimentos, vai se aprimorar, vai ali seguir todo aquele procedimento que nos dão ferramentas para ter um ambiente seguro. Embasamento, e né? Quando a gente pensa nos riscos psicossociais, na saúde mental, a gente acha que todo mundo sabe, né? Porque nós todos somos seres feitos de emoções, né? Sentimentos, todo mundo fala, todo mundo ouve, temos uma boca, dois ouvidos.
Então parece que é uma coisa que a gente não precisa se aprimorar, que a gente não precisa aprender. E pelo contrário, né? São muitas vezes conversas difíceis, que eu preciso me preparar, que eu preciso buscar técnicas, né? Seja comunicação não violenta, seja conceitos básicos de mediação de conflitos, são ferramentas que o líder precisa ter, que todos nós precisamos ter para trabalhar bem em equipe, né? Trabalhamos com pessoas. Estou pensando aqui um treinamento que eu fui dar de comunicação não violenta, que na hora de passar metodologia e a pessoa entender como que faz um feedback por essa metodologia, né? Tinha uma pessoa lá que resistiu pra caramba. Não, eu não vou fazer. Eu não tô aqui pra ser bonzinho com ninguém. É tipo assim, dá para perceber, e o problema eu não vejo nem que é a pessoa lá. Eu vejo que a empresa, aí eu pergunto pro cara, quanto tempo você tem como líder? Eu tô aqui há 30 anos. Eu tô então, 30 sempre anos. Foi assim. Sempre foi assim. Sempre fiz assim. Porque é cultural, né? Isso. E aí, depois de 30 anos, a empresa pensa em fazer um treinamento de comunicação não violenta, por que seria? Sim. Né? Porque alguma coisa está violenta aqui. Claro. E depois de conversar de tanto tempo com a pessoa, mesmo assim ela ainda estava. Eu entendo a sua posição, mas aqui dentro não é assim. A pessoa não consegue entender que se alguém chamou um profissional para dar um treinamento de comunicação não violenta é porque alguma coisa está violenta. E que a empresa quer mudar. Sim. E ele não está afim de mudar com a empresa. Sim. Entendeu? Se fosse uma empresa forte, de verdade, chamava para um feedback, porque o RH estava envolvido, chama para o feedback, vou conversar com essa pessoa e ele tem que entender que ele tem que mudar, senão não dá para continuar. Sim. Né? Então assim, mas ele atinge resultado, não sei o quê, mas é resultado, que resultado? Que resultado? Porque o resultado com a equipe, talvez não. Então. Né? Só resultado financeiro? Então, se era só o resultado financeiro que importa, então para que um treinamento de comunicação não violenta? Claro, né? E o custo está muito alto, né? As pessoas estão adoecendo. O número de afastamentos, né, do ano passado para cá aumentou em 68%. Quer dizer, é muito. É uma situação muito urgente. Aquela imagem que a gente vê até as tirinhas, ali tudo pegando fogo e a pessoa aqui lendo o jornal como se nada... Então, tá uma situação já muito urgente. Já teve um tempo em que não era possível nem falar de sentimentos no trabalho, né? Começo dos anos 2000, por aí, 2005, né? Aí depois a gente começou, a inteligência emocional, né? Tem o QE, o nosso quociente de inteligência. Sim. Como tem o QI, a gente também pode medir a nossa capacidade. E ela pode ser aprimorada, né? E as relações interpessoais, a empatia, toda essa responsabilidade também com a equipe, tá dentro desse, que a gente fala soft skills, não são soft, né? Elas são principais, né? Habilidades essenciais para cargos cada vez mais altos de liderança, é o que vai diferenciar, porque a habilidade técnica todo mundo tem, a competência técnica todo mundo é muito bom, mas e o a mais, né? E a capacidade de entender o contexto, de perceber o dito, não dito, de olhar no olho da pessoa, perceber, será que ela está passando por algum problema? Será que ela está num processo depressivo, está com depressão, com ansiedade? Quer dizer, aquele ambiente que as pessoas passam a maior parte do dia, ao invés de ser um ambiente de saúde, de reconhecimento, que vai trazer, né, uma prosperidade, uma segurança para aquela pessoa, está sendo um ambiente de adoecimento. Diferente, né? De estresse, de sobrecarga, de microagressões, até macroagressões, quando a gente pensa em casos de assédio, né, de todos os tipos de violência. Então... e por mais que a gente pense assim, não, mas depois de todas essas regrinhas impostas de um tempo para cá, as coisas vêm mudando. Não vem mudando. Não. Infelizmente não vem mudando, porque realmente a gente está falando de burnout, a gente está falando de ansiedade, está falando ainda de muita gente que gosta e gostaria, ele gosta, mas ele gostaria que a empresa mudasse o formato para online, trabalhar home office, para não ficar com pessoas. É verdade. Então, assim, esse distanciamento das pessoas causa até um calafrio, né? Porque nós somos seres humanos e seres humanos querem o contato com pessoas, né? E aí, de uma hora para outra, você vê que o índice de pessoas que não querem mais ficar no presencial, talvez um dia ou dois, mas não direto,
E a gente sabe os benefícios que tem, mas nesse caso está aumentando por causa de você não querer mais discutir sobre um assunto que ninguém está se preocupando com isso. O ninguém, eu digo, a maioria, né? Das pequenas, médias principalmente, né? Talvez as grandes empresas tenham um conceito maior, um RH mais forte, né? Que dá para você introduzir uma ferramenta, introduzir treinamentos focados para isso, mas as pequenas e médias elas ainda são, né, muito fracas em relação a isso porque não querem gastar com treinamento. Sim. Elas economizam nisso, no mais importante. E acham que é uma coisa muito sofisticada, talvez a gente tem que fazer o básico, mas os conflitos vão aparecer exatamente na falta de comunicação, na resposta atravessada, que pode virar uma situação de assédio, pode virar uma denúncia, né? Na culpa, né? No medo gerado pela culpa, que eu não posso falar dos erros, então eu não vou falar, né? Na comunicação truncada, um líder fala uma coisa, o outro fala outra, quem que eu vou seguir quando não tem ali um acordo, né, mínimo entre as regras básicas, um procedimento básico. Um mediador, alguma coisa assim. Um mediador, né? Porque o mediador eu acho importante, isso é fundamental, só que é muito distante da realidade, né? Sim. Já é difícil o feedback, imagine você colocar um mediador ali, mas seria super importante ter uma pessoa que não está ali na rotina, né? Olhar que olha de fora, né? E também desenvolver essas habilidades de mediador no próprio líder, nos líderes, porque eles vão lidar com muitas pessoas, né? Sim. Eles vão trabalhar com estilos diferentes de pessoa, e aí não é essa pessoa é difícil, né? Essa daqui é mais fácil. Nós temos afinidades por tipos diferentes de pessoas, mas a gente não está falando de afinidade, a gente está falando de uma relação mais mais profissional, né? Não é uma relação tão... Mas que que eu tenho que ter respeito, que eu tenho que ter empatia, que eu tenho que respeitar o estilo daquela pessoa. De cada um, né? E aí, como é que combinar tudo isso? Como lidar com um time diverso? Eu preciso dessa habilidade de mediar, de entender que ele falou aquilo porque é o estilo de comunicação dele, ele não quer agredir aquela outra pessoa, né? Ou então que ele pode melhorar porque aquilo soou como uma microagressão para aquela outra pessoa. Então, essa troca, essa sensibilidade, essa abertura mesmo, né? Pegando o gancho que você falou, o que soou para outra pessoa, essa comunicação, né? Esse jogo de cintura na comunicação, principalmente agora que tem todos esses conceitos, né? Muito aflorado na pele aí de todo mundo. Você acredita que a comunicação as pessoas estão se preocupando com isso? Elas têm que se preocupar, né? E aquela coisa, né? É mimimi, né? É o problema da geração, é o problema dos mais jovens. Por quê? Né? É o problema dos mais velhos, é o problema dos mais jovens, sempre tentando jogar o problema para o outro. Mas se eu falei alguma coisa e para aquela outra pessoa, para o meu colega de trabalho, aquilo soou como uma microagressão, como uma coisa que ele não gostou, ele tem o direito de falar e eu tenho o direito de, olha, eu não tive a intenção, como é que eu posso corrigir, né? Então, ter essa abertura para entender tanto o feedback, tanto o nosso ambiente de trabalho como um aprendizado, um processo de aprendizado, né? As organizações que mais inovam são as que têm a aprendizagem como centro ali, lógico, né? Que não tem, não sempre foi assim, não. O nosso tempo agora não está mais tolerando todas essas... O Brasil é um país muito violento, né? Então as nossas organizações, as nossas escolas, as nossas famílias, elas tendem a ser violentas e a gente tem que mudar esse rumo um pouco. E o que a gente falava no passado, que o Brasil era diferente de todos os outros países... Cordial. Cai por terra, né? Porque é tudo igual, né? Nós temos muita dificuldade com o diálogo. Eu trabalhei, pesquisei muito, minha pesquisa foi nos Estados Unidos, e é um outro jeito, mas eles falam não é não. Eu tenho aqui 30 minutos para falar com você, eu estou aqui 30 minutos falando com você. Eu não vou ter 45, 1 hora, 2 horas, não. Parece, num primeiro momento, uma primeira impressão, um jeito mais rude, mais direto, mas não é. Eles estão honrando... Para nós aqui, isso daí é violência, né? Eles estão honrando o tempo deles, porque às 5:30 da tarde ele vai sair do escritório e ele vai jogar futebol com o filho, ele vai fazer a vida dele, né? E aqui a gente também, com essa tolerância, essa flexibilidade muito maior, essa
suposta cordialidade, a gente não diz o que precisa ser dito, a gente não tem o cuidado também com as pessoas que são diferentes da gente, né? Perfeito. Então, Tá bom, vamos lá para uma outra pergunta. Vamos lá. Qual a sua regra de ouro para um feedback de melhoria, garantindo que a mensagem seja clara, respeitosa, que foque no comportamento e no desenvolvimento de uma pessoa? Então, a primeira coisa é encarar essa conversa, esse feedback, também como um aprendizado. Isso é muito difícil. Como, Maru? Que absurdo, mas eu sou o líder, eu sei, né? Eu sou o chefe, eu sei, eu estou numa posição de hierarquia. Eu sou o máximo. Como é que eu vou aprender? Não, eu não quero aprender quando eu estava na escola. Não. Se a gente entender o aprendizado como um processo contínuo da nossa vida, um grande diferencial, né, que vai fazer cada vez mais a gente aprimorar, e ninguém sabe tudo, né? Então, primeiro encarar essa conversa como um aprendizado. Então, não ir com soluções totalmente prontas. Claro que você teve uma preparação, você está olhando, está enxergando coisas que a outra pessoa não está vendo, você tem sim a obrigação e a função, a tarefa de desenvolver aquela pessoa, né? O seu funcionário, o seu colaborador que está no Você nível, tem mais informação. Você tem mais informação, você tem uma visão do todo ali, que a outra pessoa não está vendo. Então, você tem uma série de elementos que te colocam numa posição diferenciada daquela pessoa que está recebendo o feedback. Mas, mesmo assim, você não tem todas as respostas, né? Você não pode ser só uma conversa que só você fala, porque daí é uma palestra, não é um feedback, né? Não é uma troca, não tem uma... Então, permitir que a outra pessoa fale também, na verdade a gente fala, começa pela outra pessoa falando, né? Começa escutando, para que depois você possa falar, né? Perceber também, e aí as pessoas trazem soluções, e elas trazem também soluções criativas. Sim, ideias, né? Ideias e coisas que eu também não estou vendo ali da vida daquela outra pessoa. Então, elas podem apontar. E é claro, regras básicas, né? Preparar o ambiente, o horário adequado. Não vou pegar a pessoa no corredor em 5 minutos, sendo que é uma conversa marcar com antecedência, mais séria. Não vai ser no meio ali do café, com todo mundo ouvindo, então uma sala mais reservada, checar que esse horário tá bom para você, né? Um ambiente um pouquinho mais descontraído, se puder ter um café, uma água, uma cadeira confortável, né? A própria posição, né? Sentar de frente para a pessoa, né? Então aqui nós estamos numa posição de igualdade, né? Sentado frente a frente. O meu microfone é tão bom quanto o seu, né? Então podemos falar numa situação de igualdade. Muitas vezes, se eu tiver em pé e você sentado, eu já estou mostrando ali pelo layout da sala uma posição superior. E encarar, trazer também essa escuta, né? Essa escuta e essa fala também intencional. Então, regras básicas do diálogo. Falar com intenção. Qual a intenção da minha fala? É punir? É agredir? É culpar? Não, isso não é uma boa intenção para eu ter no feedback, né? Não é uma intenção positiva que vai gerar uma melhoria. Então, eu vou com a intenção de apontar os problemas, eu vou com a intenção de que aquela pessoa possa aprimorar aquelas habilidades que ela não está atingindo as expectativas, que ela possa melhorar. Mas não é contra a pessoa, né? É contra o problema. Então, nós dois aqui olhando para esse problema, como é que a gente pode resolver essa situação, separar as pessoas dos problemas. A linguagem também, né? Se eu falar, você fez uma coisa, você foi burro, você foi, né? Das palavras mais, esse seu trabalho aqui tá péssimo, parece um trabalho de escola, um garrancho, vou rasgar, né? Isso são microagressões. Então, depois que você fala isso, a pessoa não vai conseguir falar mais nada, ela vai ficar abalada. Se você começa a gritar com a pessoa, ela não vai conseguir falar mais nada. Então, perceber, não é uma comunicação gentil, né? E a gente acha que não, por ser gentil eu não posso ser eficiente. Pode, eu posso ter gentileza e eficiência juntos, né? Eu posso ser cuidadoso nas palavras e ser também... e gerar resultado, né? Isso, a grosseria, uma outra pesquisa também muito importante, da Christine Pourrat, que é o custo da grosseria. A grosseria custa muito caro, né? 12 milhões de dólares, eles
desestimaram. Então, por todo esse estresse, né, não só para quem recebe, se eu começar a gritar com uma pessoa, com um funcionário no meio de todos os outros, né, vai criar um clima. O reflexo que isso vai causar. Não, né? Só naquela pessoa direta, né, que recebeu aquilo, mas todo aquele setor, todo mundo fica paralisado. Pelo menos eles vão precisar de uma meia hora, no mínimo, para voltar ao que eles estavam fazendo. E fora isso, que você, se você for um líder, você queimou o seu filme, né? Sim, com certeza, né? Não cabe mais aquele chefe que grita, que bate na mesa, que não tem mais espaço, né? Então, essa intenção na sua fala, procure também, né, técnicas de como conduzir conversas difíceis, comunicação não violenta, separar as pessoas dos problemas, falar dos fatos, falar também dos sentimentos. Às vezes é difícil, mas abraçar também essa vulnerabilidade, né, que é importante, porque é daí que surge também a inovação, a mudança. Identificar as necessidades. Eu estou trazendo isso porque a gente precisa que esse projeto saia no prazo que a gente combinou, né? Então tem uma necessidade comum ali, né? Eu acho que a necessidade é um ponto fundamental. Fundamental. Né? É a partir das necessidades que a gente se conecta. A gente pode ser muito diferente. Sentimento né? diferente. No sentimento, no estilo, no quanto que eu tenho de blindagem, muitas vezes, né? Essa blindagem para o mundo corporativo, que eu consigo, isso para mim não é nada, imagina. E você vem com mimimi, né? Mimimi é a dor do outro, é a dor que não dói em mim, né? Não é mimimi. Eu detesto esse termo mimimi, né? Porque o mimimi ele vai totalmente contra tudo aquilo que a gente prega nos treinamentos, em palestra e tudo mais, né? Porque você está jogando, que nem você disse aí, está jogando para alguém o problema, né? O problema é esse grupo de jovens, o problema é aquele grupo de velhos, sabe? Esse tipo de coisa. E distancia, né? Quanto mais você fala do jovem, mais você distancia o jovem. E o jovem da pessoa mais velha, enfim... Quando fala de gerações, né? Isso pega o conflito, bastante. O problema dos conflitos é conflito intergeracional. Não, as pessoas são diferentes, né? E aí o quanto que eu também estou disposta a compreender essa outra geração, né? O etarismo, né? Não, você já está velha para esse trabalho, você não pode, né? E aí a gente só está reforçando as nossas diferenças. E aí não vai ter comunicação, não vai ter acordo. Quando a gente consegue reforçar as nossas semelhanças que muitas vezes estão nas necessidades, né? Nas necessidades que são humanas e que são universais. Água, alimento, necessidade de ser visto, de ser ouvido, reconhecimento, a segurança, o respeito, a empatia, a confiança, são necessidades. E aí também essa escuta, que seja uma escuta também que eu ouça para além das palavras, né? O Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, falava escutar com orelhas de girafa, né? Então a girafa, o animal que tem o coração gigante, né? Porque ela é um animal terrestre, para bombear o sangue lá para o alto da cabeça e para a ponta do pé, ela precisa de um coração muito forte. Então a gente fala que é uma linguagem do coração. E ela também vê as coisas lá de longe, lá de cima. Então ela tem uma visão, né? Então, que eu consigo ouvir, às vezes a pessoa falou um termo, usou uma palavra que aquilo não me cai bem. O meu entendimento sobre aquela palavra é diferente. Mas aí eu já vou bloquear todo o resto que ela vai falar, né? Não, eu posso ouvir para além das palavras. Espera aí, o que significa respeito para você? O que você quis dizer com isso, né? É ter esse olhar um pouco mais curioso e menos julgador, inquisidor, né? E o foco sempre no centro, né? O foco sempre no que a gente pode construir junto, no trabalho que a gente tem que fazer, na tarefa. Que a gente precisa, né? Na tarefa, né? Tá bom. Acho que é isso, né? Muito rápido aqui. Não, beleza, mas o que eu estava pensando, voltando um pouquinho, que eu dei o exemplo da pessoa que estava há 30 anos trabalhando na mesma empresa e ele já tinha atuado do jeito dele em 30 anos. O que você, rapidamente, aí, o que você pensa disso? Né? A empresa esperou 30 anos para fazer um treinamento, para falar que a pessoa está errado. Aí, 30 anos falando, agora eu percebi que você está errando, você é assim, assim, assim. Mas às vezes é a cultura da empresa. Daí, como fazer se às vezes a equipe também é antiga como
o líder. Sim. Como você reverter isso? A partir de amanhã eu vou começar a fazer feedback. A partir de amanhã eu vou fazer um cafezinho todo mês para ouvir o que vocês têm para falar. Sim. A partir de amanhã precisa ter, eu acho que uma conversa com a equipe, dizendo se colocando num ponto onde você pode, que você errou, né? Sim. Que a cultura, talvez, ou mais para você, né? Jogar para o seu lado, falando o quanto você errou com a relação das pessoas, né? E aí você começar uma nova vida a partir dali. Sim. Porque é muito difícil, você não vai ter resposta. De uma hora para outra você ficou bonzinho, né? Né? Não vai. Então, isso é bem delicado. Normalmente vem, né, quando a gente vê esses grandes processos, né, ou de fusão, que entra, né, uma consultoria de gestão de mudança, olha, a partir de agora precisamos mudar o rumo das coisas, ou outra empresa que vem e assume, né? E aí também tem um outro jeito, uma outra cultura, e elas precisam ali se integrar. Então toda mudança vai gerar desconforto, né? Vai ter uma resistência muito grande a essa mudança. Eu já fiz, né, cafés, reuniões que as pessoas não queriam nem participar, com acadêmicos, com empresários, tal. Eu pedia para eles mudarem de lugar. Não, para que eu vou sair da minha cadeira e ir para outra mesa? O que o outro tem na minha cadeira? Eu falei, você pode tentar, por favor? E aí ao final eles tentaram, chegamos lá numa lista de 19 sinergias, quer dizer, ações coordenadas, que aqueles 8 projetos ali, aqueles 8 grupos diferentes, como se a gente pensar nas áreas, né, de uma empresa, diferentes áreas tendo que trabalhar junto, tendo que ter ações coordenadas. Isso a gente só consegue chegar se for de uma forma co-criando, né, essas soluções. Não adianta um pensar numa solução, mas e o outro da outra área tem um olhar que vai poder agregar muito mais. Então, essa abertura para o diálogo. E aí, nos primeiros momentos, vai ser difícil mesmo, a pessoa não vai gostar, a gente vai ter muita cara feia, a gente vai ter os mecanismos antidialógicos, eu já vivenciei muito isso também. Desconfiança. Marcar reunião no mesmo horário, não posso participar, né? A desconfiança, mas para cada um desses obstáculos a gente vai tendo que achar também alguma solução. Às vezes é um convite pessoal, eu tenho que achar os aliados ali, olha, você pode conversar com o chefe do setor financeiro, você que é amigo dele, traz ele aqui para a reunião, né? E também um movimento que seja de todo mundo ali, né? Que todo mundo esteja disposto a mudar e também como uma resolução, né, conjunta, né, não uma coisa aleatória que vai acontecer uma vez, depois não acontece. Quando isso entra como uma prática, aí vai ficando mais fácil, então, né? Vai perdendo essa resistência. Se a gente pensasse do jeito que você está dizendo, não é só treinamento, não é só palestra, tem que criar um processo, né? Sim, é um processo. Como eu vou comunicar isso para minha equipe, para a empresa toda, que daqui para frente está mudando? Porque quando muda um diretor ou um gerente, aí você vem com cabeça diferente, todo mundo aceita. Muito bom, né? Quando você fala que aquele cara que era violento pra caramba, 30 anos depois ou 20 anos depois, o cara quer mudar, eu não vou acreditar que ele vai mudar. Ele já falou um monte para mim. Entendeu? Então esse tipo de coisa precisa ter uma estratégia muito bem definida, eu acredito, né? Com certeza, tem uma intenção por trás, né? Isso os americanos, né, que trazem essas ferramentas todas de diálogo, né, de uma liderança mais inclusiva, mais participativa. Não, tem que ser estratégico, desde o momento do convite, quem vai convidar quem, o que vai ter, qual a pergunta que eu vou colocar ali na mesa, uma pergunta que mobiliza, que chama para ação, como é que eu vou atrair essas pessoas, né? O que elas querem, que benefício que elas vão ver ali, e como uma resolução mesmo, não só uma ação pontual, mas um processo, né? Isso é difícil. Muitas vezes difícil. Eu sou chamada muito para palestra, para um encontro, primeiro workshop. Que causa uma reflexão área, ali. Causa uma reflexão, a gente vê que causa esse movimento, mas não continua o processo, porque eu vou ter que olhar o conflito, eu vou ter que mexer nas feridas, né? Eu vou ter que reconhecer que eu tô... E para isso precisa um budget. Sim, se você não tiver orçamento para isso, só tiver para uma palestra ou para um treinamento de 3 horas, não vai resolver nada. Não porque a reflexão é um ou outro que vai
pegar, mas tem uns que não vai nem refletir sobre aquilo. Ah, isso não dá certo. Que nem um cara falou para mim, não dá certo aqui dentro, não. Então, entendeu? Então precisaria ter uma estratégia maior, né? Sim. Então a gente tem muito para evoluir em relação a isso, né? Com certeza, né? Um processo mais longo e periódico, né? Não adianta falar lá no começo do ano, falar no mês do, né, janeiro branco, saúde mental, vamos então, tratar da saúde mental. Não, mas é o pontual. Mês, né? E depois, ao longo do ano, né? Como é que eu faço? Eles vão com a teoria de que pelo menos uma vez no ano a gente está fazendo alguma coisa. Mas são só 12 meses. Então. E não são só 12 problemas. Não, então, assim, não fica muito limitado, né? Uhum. Bem, enfim. Quais são os sinais, pensando nos sinais, comportamento, no ambiente, que um líder precisa ter para monitorar e identificar um conflito na equipe? Sim. Que tipo de sinal é esse? Ele precisa primeiro saber ler as pessoas, né? Isso é uma habilidade da liderança, né? Saber ler como a gente lê os livros, as planilhas, os orçamentos, os relatórios. A gente precisa também ter esse olhar, né? Para entender aquela pessoa que todo dia vem te dar bom dia e de repente naquele outro dia ela não deu bom dia, né? Ou ela tá com a cara mais fechada. Mas espera aí, o que aconteceu? Ele precisa ter tempo para essas interações, para as pessoas, né? Para as pessoas. Ele precisa entender também o clima, como é que a gente percebe o clima, né? Peraí, tem alguma coisa que está aqui truncada. Os olhares, as respostas atravessadas, às vezes é um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, mas peraí, por que a pessoa está me respondendo desse jeito, né? O que está por trás, né? É como se a palavra o que eu digo é o iceberg, a pontinha do iceberg, né? Mas a comunicação que está tudo, o que movimenta essa frase, essa palavra, essa fala é um bloco de gelo que está muito invisível. E que se você não mexer rapidamente, pode gerar uma catástrofe. Vai escalar o conflito, às vezes uma coisa muito pequenininha. Todos os conflitos começam muito pequenos. E você sabe que o conflito, eu tenho uma ideia, você tem outra, eu levo comigo mais 5 pessoas, você também mais 5. Então assim, fica 5 contra 5. Quando não são mais grupos que se formam e faz a fofoca, né? Isso. A fofoca é um caminho de destruição. A fofoca, essas respostas atravessadas, os rótulos que a gente coloca nas pessoas. Então, observar nas reuniões também. Lá vem o Marcelo de novo falar com essa conversa chata. E aí, todo mundo vai falando, lá vem o Marcelo. Daí, de repente, você não vai mais falar, né? Ou você... então, os grupos que vão se formando, né? Em relação a alguma ideia. Então, que esse comportamento não se repita, né? E aí você, aqui a gente não vai aceitar. O que é aceitável, né? O que não é aceitável? Aqui a gente não aceita esse tipo de... É uma microagressão disfarçada numa piada, eu posso até rir. São ações mesmo, né? São atitudes, comportamentos, né? Que vão minando aquele grupo, né? A carga, lógico, a carga excessiva, né? Um excesso de trabalho, a sobrecarga. Muitas vezes as pessoas estão tão sobrecarregadas que elas não têm tempo. Nossa, mas eu só digitei ali, eu não relia a mensagem, o que eu escrevi, eu tô tão enlouquecida com tanta coisa. Mas qual que é a raiz do problema? É a sobrecarga, né? Eu acho que a visão, que nem você começou dizendo, da visão das pessoas, né? Você entender quem são aquelas pessoas é o caminho principal. Eu vi um vídeo recentemente de um CEO de uma empresa, e não conheço a empresa, mas o CEO estava indo na mesa de cada um do setor, falando: você tomou já café comigo lá na minha sala? Você tomou café comigo na minha sala? Você tomou café comigo? Caramba, se ele já fez alguns cafés, ele no mínimo, ele tinha que saber o nome das pessoas e saber que as pessoas participaram, porque senão, para que serve a droga do café? Eu não sei, se ele não guarda na cabeça dele, eu não tenho um registro do que as pessoas falaram e quem são as pessoas. Por mais que seja novo, a preocupação maior qual que é? De entender quem são as pessoas. Claro. Eu peguei uma época de uma empresa, né? Eu fui trabalhar numa empresa que eu tinha uma equipe de 80 pessoas. Eu falei, nossa, um baita desafio, toda mulher, e eu não sabia o nome de ninguém.
E aí eu falei, caramba, como que eu vou saber qual é o nome de cada uma em tão pouco tempo? Porque eu preciso saber os nomes rápido, né? E eu não sou bom de nomes, mas qual a estratégia que eu criei? Elas tinham um armário para colocar a bolsa delas lá dentro do escritório, né? Sim. Então elas tinham um armário. O que eu fiz? Eu coloquei etiqueta com nome. Sim. E eu ficava numa mesa onde eu tinha a visualização de cada uma que chegava. Toda vez que chegava uma diferente, eu olhava onde ela estava pondo e o nome daquela pessoa. E eu guardava. E ia guardando. Isso passou, sei lá, talvez um mês, mas eu já sabia o nome das 80. Todas, então isso é algo importante, porque se você não tratar as pessoas com nome, elas não vêm um crachá muitas vezes. Né? Então você tem que tratar com nome e saber depois as diferenças que existem de cada pessoa, mas tem que ser com nome, né? Sim, chamar a pessoa pelo nome, né? Reconhecer, isso é muito importante, né? A pessoa se sente vista minimamente. Né? Pois é. Me diz uma coisa. No feedback ou na mediação de conflito, você pode compartilhar uma técnica, método ou checklist mental que a gente pode utilizar para isso? Ah, é verdade. Checklist mental para uma conversa difícil, né? Boa essa pergunta, me fez pensar bastante. Né? O que seria? Porque seria uma preparação, isso, né? Que não é aquela de reservar a sala, agendar o horário, mas é uma preparação que a gente deve fazer esse checklist mental, essa preparação em cada reunião que a gente participa. Eu falava, né? Respirar 1 minuto. Ter 1 minuto de silêncio, né? Uma micromeditação ali, que eu vou respirar 1 minuto de uma reunião para outra. Porque às vezes a gente está ali 10 reuniões, 10 horas seguidas, né? E você vai perder tempo na outra reunião que você vai pegar, porque você vai ainda estar conectado com aquela. Outra. Então é como se eu tivesse que desconectar mesmo, só que a nossa mente não é tão rápida assim. Então, às vezes, esse 1 minuto já ajuda. Mas, especificamente, para uma conversa difícil, né? Primeira coisa, eu tenho que entender por que essa conversa é tão difícil para mim. Né? Porque, né, se eu for conversar com um mediador, com um negociador super especializado em conflitos internacionais, ele vai ver que não, aquela conversa é só um conflito. A gente mesmo, depois que começa a trabalhar com muitos conflitos, os primeiros eu falava, meu Deus, o mundo está perdido, como é que pode tanta briga? No final, né, depois de horas e horas e horas vendo, né, as pessoas ali em conflito e ajudando a mediar, você fala, nossa, é parte da nossa vida. É como escovar o dente, tomar banho, acordar. Desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente tem muitos conflitos entre a gente, com a gente mesmo. Imagina com o outro, né? Então, entender por que é difícil. Às vezes aquilo pega, né, de um jeito em alguma memória, em algum sentimento meu, em alguma história minha que também não está bem resolvida. Então, olhar para dentro, né? Quase como um movimento de olhar para dentro. E daí eu vou fazer um exercício que eu gosto muito, que eu sempre faço, que é o da autoempatia. Para eu conseguir ter empatia com o outro, eu preciso ter autoempatia comigo primeiro. Então, quais os sentimentos que estão envolvidos nessa situação? Nossa, por que ele falou que eu fiz aquele trabalho, que meu trabalho estava ruim? Né, que eu não fui boa naquele momento. O que isso gera em mim? Nossa, eu não gosto de errar. Né? Eu gosto, eu tô acostumada e gosto sempre de acertar. Então, isso mexe com a minha competência, né? Eu estudo tanto, eu me aprimoro, eu trabalho, pratico tudo aquilo que eu falo. Se a pessoa fala que eu erro, nossa, isso pega para mim na minha identidade, em quem eu sou. Mas ele não tá falando da minha identidade, ele falou do meu trabalho. Naquele dia, naquele momento, eu errei, eu vou errar. E então, que é normal, né? Então, listar os sentimentos envolvidos. O que isso gera? Eu fiquei triste, eu fiquei frustrada, eu me senti mal, né? Desapontada. E aí, aquela lista de sentimentos, né? Eu uso as minhas cartinhas, são 75 cartas de sentimentos. A gente precisa criar esse vocabulário dos sentimentos. Não é só tô feliz ou tô triste, tô bem, tô mal. Não, isso é muito pobre. Quanto mais a gente amplia o nosso vocabulário, a gente vai reconhecendo diferentes tipos de sentimentos. Isso é um medo, isso é uma ansiedade, isso é uma preocupação, é um terror, é raiva, ou é um ódio,
ódio mesmo, sim, quer dizer, sim. tem todas essas nuances desses sentimentos. E aí, o que isso envolve? São memórias, são histórias, é uma história, porque o outro chefe que eu tinha, ele falou de um tom mais alto comigo, nossa, e de repente eu percebo que o meu ex-marido falava desse tom um pouco mais alto comigo, então aquela situação combina de alguma forma, bate, me traz uma memória que eu recuei, né, sim, que eu falo, meu Deus, isso é muito difícil para mim, ele tá trazendo uma filha. Só que aí o meu trabalho é pensar, não, isso é uma situação totalmente diferente, ele não conhece, não sabe nada da minha vida, essa é uma pessoa, essa é outra pessoa. Aí a gente precisa do nosso cérebro racional, né, da nossa mente, que é como se a gente tivesse duas mentes, a racional e a emocional. Quando a emocional pula na frente, a gente não pensa mais, não raciocina, né? E grande parte dos nossos conflitos acontece por isso, né? Eu dou uma resposta, você me fala alguma coisa, eu já vou numa resposta emocional alterada e que não faz muito sentido e que ela não é muito produtiva. Quando eu consigo minimamente respirar, organizar as emoções ali, entender o que eu estou sentindo, eu consigo raciocinar, ter clareza da situação. Não, peraí, ele falou ali daquele meu trabalho pontual daquele momento. Essa situação não tem nada a ver com essa. É como se fosse uma pessoa um pouco mais sábia, né? Dentro de mim mesmo. Eu tenho esse, né? Eu tenho esse impulsivo, né? Esse cachorro que vai pular na frente, só responder a qualquer tipo de emoção. E eu tenho, talvez, né? Uma pessoa, um ancião, uma pessoa mais sábia que vai ponderar, que vai... E aí eu identifico as necessidades não atendidas. O que eu estou precisando nessa situação? Eu estou precisando de reconhecimento, de justiça, de respeito. Quais são as minhas necessidades de mais segurança, de mais confiança? Isso aqui abalou a minha confiança, né? Essa sua atitude aqui aqui abalou a nossa confiança, porque você fez uma fofoca ali, você não colocou na reunião aquilo que deveria ser colocado para todo mundo. Então, identificar essa minha necessidade que não foi atendida, para daí, então, eu poder preparar essa conversa difícil com o outro. Né? Então... Quando você fala assim, eu refletindo na Isso é só o primeiro passo do checklist mental. Eu pego um exemplo da minha vida, que eu falei uma vez para uma funcionária, assim, para uma pessoa, uma companheira de trabalho, assim, parceira mesmo. E eu falei, a gente tinha um relacionamento muito bom, né? E eu falei, não, você tá louca. E aquilo foi tudo para acabar uma amizade. Ah, demais. E eu tentei reverter isso, falando, não, mas o louco não era louco mesmo, sabe? Essas coisas, mas a pessoa jogou, acho que, para um caminho que ela tava... E é uma fala muitas vezes muito comum dos homens para as mulheres, né? Um homem que é líder, que fala, que fala com assertividade, que manda tal, ele é um líder. Uma mulher que faz a mesma coisa, a mesma fala, ela é mandona, ou então que ela está desequilibrada, ela é louca. Então, questões de gênero mesmo que estão presentes na nossa linguagem e que... de gênero, sim, eu concordo. Mas que tinha... naquele momento você não teve a intenção. Não, mas tinha a ver com a nossa amizade. Ah, sim. Porque assim, era a pessoa que tinha me indicado para aquele trabalho. Sim. Ela não era minha funcionária. Ela era uma parceira mesmo, né? Sim. E assim, eu não estava punindo ela com as minhas falas, né? Eu estava simplesmente falando, foi uma reação imediata, né? Se eu tivesse a noção da comunicação não violenta, sim, das necessidades, sentimentos, eu podia chamar ela para uma conversa diferente do que eu chamei e não foi do jeito que eu queria, mas e não reverteu a amizade, claro, mas por causa de uma fala só. Então, não, assim, isso hoje está muito mais forte, né? Isso que eu estou falando é 2000, começo dos anos 2000. Nós estamos falando de um negócio mais forte hoje, que todo mundo tem que ter uma cautela, né? Sim. Fala os outros dois aí que você... Falta dois? Encarar a conversa como um aprendizado, né? Então, não ir com soluções prontas, né? Então, a conversa é difícil. Então, para uma conversa difícil, e assim, não querer achar que ela vai ser fácil. Ela é difícil, né? Sim, difícil é difícil. Muitas vezes, em casa, na família, né? Eu tentando, não, então eu vou fazer um jantar, eu vou arrumar a mesa, eu vou colocar flor, não sei o quê, para comunicar para os meninos da nossa separação. Não adianta. Eu
comecei a falar, o meu filho começou a chorar na mesma hora, né? Quer dizer, por mais que eu preparasse todo aquele ambiente, no fim, talvez a nossa conversa ter sido em casa, na mesa de jantar, até tornou isso mais difícil. Então, olhar o ambiente, se fosse num bar, né, num lugar mais neutro, talvez escolher o ambiente ou separado, certo né? também, se tem 2 né? filhos, talvez Vou fazer falar um de cada vez, agora juntar todo mundo naqueles lugares, naquela configuração de família que não existe mais. Então, não tem flor na mesa que faça uma conversa difícil ficar fácil. Elas são difíceis. Então, essa preparação é muito mais importante ainda, né? Para não errar feio, né? Tá disposta à reação da pessoa. De repente, eu tive que parar de falar. O meu filho começou a chorar, eu tive que dar um abraço, né? Então, tá disposto a esse inesperado também, né? Eu posso começar a falar, dar um feedback para um funcionário e ele desabar também a chorar, né? Ou ter uma reação mais agressiva também. Eu tenho que estar preparada para o que pode acontecer, para essa incerteza, né? E aí, claro, dependendo de quais ferramentas eu tenho, né, de tudo. Mas sempre encarar também essa conversa como um aprendizado. Eu vou aprender com essa conversa. É como essa curiosidade que é a base do diálogo. A curiosidade para entender por que você pensa desse jeito, né? Por que você chamou ela de louca, né? Eu não posso, nossa, Marcelo, que homem horrível, como é que pode? Chamou louca. Eu me senti como horrível. Todos os homens. Tá? Não, mas por quê, né? Tu não sabe, foi uma ignorância, uma falta de pensar. As pessoas erram. Eu acho que daí esse livro é muito bom, né? O Jeito Certo de Errar, que é o segundo da doutora Amy Edmondson, que cunhou o termo de segurança psicológica, né? Como as falhas nos ensinam a prosperar. E tem vários tipos de falhas. Tem a falha básica, né? Esqueci o carregador do celular em casa, falta de atenção, né? E até as falhas mais complexas. Então, aprender com essas falhas, né? Entender ali o sistema que aconteceu aquela falha, a minha parte, a parte do outro, tudo isso. Então tem um jeito certo de errar, né? Que bom, né? Então que a gente possa aprender bastante, com esses erros. Porque a emoção atrapalha também, né? A emoção pula na frente. É o terceiro passo. Separar as pessoas dos problemas, né? Eu não tô contra você, né? A sua frase, por isso a gente sempre fala, né, na comunidade, qual foi a mensagem difícil de ouvir, né? É a mensagem, aquela frase. Não é a pessoa, né? Isso ajuda, as pessoas erram, né? Elas erram nas palavras também, então isso ajuda a trazer um pouco mais de clareza, né? Preparar o ambiente, escolher o horário. Então, eu não vou mandar uma mensagem, os relatos, nossa, a pessoa pediu demissão pelo WhatsApp, né? Ou foi demitida pelo WhatsApp. Mas isso tem um monte, né? É um pouco difícil, não deveria acontecer. Na época do fax, né? Lembra que tinha gente demitido por fax, por e-mail, nas férias. Nas férias, quando a pessoa não está lá, né? Então, o ideal é que você, no mínimo, consiga telefonar, né? Usar o telefone, esse aqui ainda serve para falar com as pessoas. E preparar, né? E preparar porque não é fácil você ser demitido assim. Chamar para uma conversa, né? Pensar que tem uma vida, tem uma família ali por trás, né? Tem todo... Eu acho que é essa sensibilidade de olhar para as pessoas. É um ser humano ali que está, né? Tá aí a diferença, né? Sentimentos, de uma empresa que pensa nas pessoas e a outra que não pensa, né? Umas estão preparando um outplacement para dar para as pessoas que são demitidas, outras estão preparando só o olerite para o cara assinar e a carta de demissão. Acabou, né? Sabe esse tipo de coisa? Você se sente totalmente inútil, descartável, né? E substituído. Que não serviu nada naquele período, né? Sim. Então, ter esse olhar para as pessoas. E, ao mesmo tempo, né, uma empresa é feita de pessoas, os grandes negócios são feitos de pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende. Então, as pessoas são ali o que fazem aquele negócio funcionar, né? Então, são muito importantes. E usar uma linguagem que gera conexão. Então, se preocupar com o tempo de fala. Se a reunião é de 1 hora, se eu vou falar 50 minutos, o outro não vai ter tempo de falar, só 10. Então, não é uma conversa. Menos que tenha combinado antes. Eu vou te falar tudo isso, você não vai ter
Você só responde em 10 minutos. Não vai. O tom de voz, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas vão aumentando o tom de voz, de repente a pessoa estava gritando com você, você fala, meu Deus, porque você vai recuando, né? Então, se ela grita, não tem... pensar na postura também, né? A intenção que eu dou para aquela fala, as palavras é só uma pequena porcentagem do que é comunicado, né? A postura, o tom de voz, a posicionamento, o olhar, né? Tudo isso. O interesse, porque interesse pelo problema das pessoas é sempre importante, né? Porque você pode demitir a pessoa, mas você sempre tem que ter na manga aquela questão. E no que você precisar de ajuda, com o seu pai que está doente, com a mãe que está doente, com não sei o quê, né? Se colocar à disposição também, porque você me ajudou 10 anos na vida aqui no trabalho. Tem uma história agora ali, não né? posso continuar com você por causa disso, isso. Mas a nossa história não precisa terminar aqui. Claro. Posso te ajudar em se recolocar, te indicar, coisas assim, né? Sim. Que tá ligado às pessoas. O quanto aquela pessoa te ajudou, né? Isso, o líder também passa por isso, né? Porque não é o dono da empresa, mas o quanto aquela pessoa te ajudou e o quanto você pode ajudar ela também, ali fora também, além do trabalho, né? Sim, com certeza, né? E buscar as necessidades comuns, né? Ao invés de buscar tantos pontos diferentes, né? Você fez isso de errado, você é assim, você tem um estilo que não combina, você não funciona para essa tarefa, pode ser você não está, né, adequado para desempenhar esse papel, mas você seria muito bom numa outra área, talvez, né? Então, buscar essas necessidades comuns, né? O respeito, ou não se adaptou, né? Porque imagine um líder, né? Recebeu uma promoção para liderança, não tem volta. Então, assim, se ele aceitou e não conseguiu atingir resultado, a tendência é, mais cedo ou mais tarde, ele cair fora dali, né? Então, assim, precisa estar também consciente disso, né? Até mesmo na promoção. Também, até é uma coisa maravilhosa, você vai ganhar um pouco mais, você vai ser promovido, vai estar onde você queria estar, mas tem esse reflexo. Eu preciso de resultados, se não tiver resultado, não tem volta. Tem que deixar um pouco claro também para as pessoas não romantizar muito. Claro, né? E aí esquecer que ali é uma empresa, né? E que todo mundo o risco de todo mundo é esse, né? Sim, todo mundo tem ali que cumprir, né? E ter esses combinados, né? Muito claro, né? E aí que não seja também o ideal que a pessoa não seja pega de surpresa, né? Então, se eu tenho uma cultura do feedback, se eu vou apontando, se eu tenho um plano, né, de desenvolvimento, que a pessoa vai se aprimorando, não, olha, você quer se desenvolver, eu posso te ajudar, como fazer, né? Isso no processo, né? Até chegar, mas com certeza, quando é inevitável, não tenho muito o que fazer, mas ter esse olhar, eu acho que para as pessoas, né? Um olhar humanizado, né? É possível também a gente no fundo, tudo acaba. Começou com as pessoas a nossa conversa. Sim. Terminou com as pessoas a nossa conversa. Porque no fundo são as pessoas mesmo. E as pessoas são feitas de sentimentos, emoções e competências e inteligência, né? Então, é um ser humano inteiro e completo, né? E aí, por isso, a gente pensar também nessa segurança, nesses riscos também psicossociais, né, que estão envolvidos ao trabalho, né? Como é que a gente pode prevenir esses riscos, ter um diagnóstico como é que está a situação, que é, na minha opinião, uma função da liderança, né? Sim. Mas esse é um assunto que a gente vai levar para um outro podcast. Eu quero agradecer, Marô, mais uma vez a sua participação. Eu faço o convite, você aceita na hora. Isso é super legal para mim também. E vamos combinar um próximo para a gente falar sobre NR1, que está mudando algumas coisas, quem sabe, né? Com certeza, que a gente espera que venha trazer aí um novo cenário, né? Mais saudável, mais humanizado, né? Esse é o nosso sonho. E a gente contribuir com isso com as empresas. E a empresa nos contrate para a gente contribuir com isso. Com certeza. Muito obrigado, aqui. Viu? Obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Valeu, pessoal.